18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h03 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Vamos juntos em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Eu, você e ele, Ken Paz. Alô, Ken, boa noite. E aí, Carlão, muito boa noite pra você, meu amigo. Boa noite a todos que acompanham aqui o 18 horas na Mix. Seguiremos juntos até às 7 horas da noite. Mix. É claro, hein? Sempre contando com a sua elegante participação aqui no programa 18 horas. É simples, é fácil para você participar. É só acionar aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592, que tá valendo a sua participação. Anote e participe conosco. É exatamente isso. Mande a sua mensagem de texto, aquela sua foto, um vídeo aqui acompanhando as 18 horas da Mix. Participa com a gente, manda seu alô. Anote aí 994887592. 18 horas. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Interdição na Maceió e acidente de trânsito registrado na manhã de hoje paralisam o trânsito de Manaus. Mais de 32 mil pessoas devem deixar Manaus, Carlão, e viajar nesse feriado de carnaval. Mais de 60 mil imóveis vão ficar livres do pagamento do IPTU em Manaus. Com enredos diversos, 8 escolas de samba do grupo de acesso B do Carnaval de Manaus abriram os desfiles no Sambódromo. Vão abrir ali, na realidade, né? Hoje ainda com muita festa, Carlão. Tensão entre Trump e Zelensky pode mudar os rumos da guerra na Ucrânia e impactar a economia global. Isso e muito mais, você confere. Em mais uma edição do programa 18 horas, os destaques do dia, os destaques de hoje, dia 28 de fevereiro de 2025, está no ar, sexta-feira, hein? Está no ar mais uma edição do programa 18 horas, tudo isso pra você, aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Tudo certo aí, ó. Sexta-feira chegou, mas quem tentou passar pela Avenida Maceió hoje, eu tô rindo, mas eu fiquei ali também, eu sofri pela manhã, viu? Teve que segurar a paciência, não foi fácil realmente para quem estava ali, né, nessa manhã ali na Avenida Maceió. Foi um trânsito travado, buzina para todo lado, não andava, motorista fazendo aquele famoso retorno de sobrevivência. Realmente não foi fácil a situação hoje pela manhã, quem ali na Avenida Maceió. É exatamente isso, Carlão. Tudo por causa de um acidente daqueles que a gente até custa acreditar, Carlão. Olha só, vou explicar para vocês aí. Uma caçamba que estava trabalhando numa obra de drenagem ali naquela região, do outro lado da Avenida Maceió, no sentido centro-bairro, ela estava ali fazendo a manobra, sabe? Para poder embarcar ali as cargas, enfim. No momento em que eles estavam fazendo essa manobra, simplesmente o condutor deixou a caçamba levantada, Carlão. Sim. Acredite se quiser. Esqueceu. E isso daí acabou acertando ali a fiação elétrica durante essa manobra. Com certeza ali o que aconteceu foi que com essa manobra irregular, na realidade essa manobra errada ali, equivocada, acabou ali puxando os fios de telefonia e consequentemente arrastou um poste de energia elétrica, Carlão. Interditou a avenida nos dois sentidos, a Avenida Maceió, Carlão. E olha, foi um susto, né? Não é fácil, realmente é uma situação inusitada, uma situação difícil. Esse poste caiu em cima de um carro que passava bem na hora, ou seja, por sorte, e foi sorte mesmo que aconteceu, porque realmente é um acidente sério, esse daí poderia ter tido sérias consequências. Por sorte, ninguém ficou ferido e o motorista do carro, que é o seu Joel, disse que se o poste caísse um segundo antes, podia ter sido realmente uma tragédia. Quem você tem mais detalhes aí sobre essa manhã, né? Tumultuada, cheia de trânsito lá na Avenida Maceió, não é isso? É exatamente isso, Carlão. A gente acabou de falar do seu Joel, inclusive a gente ouviu hoje o seu Joel, foi uma situação muito inusitada. Já pensou, Carlão, você conduzindo o seu carro, vai pela avenida, acredita que tá tudo bem, não tá vendo nenhum carro nas laterais, nenhum carro à frente, ou tampouco um carro no sentido contrário. E aí, do nada, Carlão, cai ali uma peça gigante, uma peça muito pesada de um poste de energia elétrica em cima do teu carro, Carlão. Já imaginou essa situação? É quase que inacreditável, né? A gente acompanha, pra você que acompanha a gente no YouTube, a gente tem as imagens exatamente dessa cena, onde o carro aparece totalmente destruído. Agora foi por um detalhe, Carlão, porque esse poste, ele caiu, essa estrutura do poste caiu na parte onde ficam os passageiros.
e se fosse um pouquinho, 1 milímetro mais pra frente, com certeza tinha atingido o motorista. A gente vai ouvir agora a sonora da vítima, o seu Joel, ele que conversou com a nossa equipe e traz os detalhes pra gente. Vamos ouvi-lo. Foi um susto, né? Me assustei e tava em cima, né, o carro. Porque se adianta um pouquinho, se cair em cima do capô mesmo, estaria outra situação, estaria agora no momento. Não tinha ninguém, tava sozinho no carro. 18 horas. Olha aí, Carlão, a Cíntia Blink, além de jogar muito ali na área da política, também acompanhou esse caso, conversou lá com o seu Joel e o que ele disse foi um tremendo susto. Por sorte, não tinha ninguém no banco de trás do carro. E aí, com isso, não houve nenhum ferido. Ou seja, quase que esse homem, ele morre. O seu Joel estava a caminho do trabalho se locomovendo pela cidade, quando de repente surgiu do nada uma estrutura gigante, caiu em cima do carro dele por pouco. Não termina em uma tragédia. Aí você pode estar se perguntando, mas e aí, o que vai acontecer diante disso? Porque foi ali um veículo de grande porte fazendo manobras pela Avenida Maceió e estava a serviço da Prefeitura Municipal de Manaus. E a gente foi atrás da Prefeitura também e eles informaram ali, dizendo que a empresa, a dona da caçamba, que é uma empresa terceirizada, vai ter que pagar o prejuízo e também a concessionária Energia, ela tinha sido chamada para poder resolver toda essa bronca ali dos fios, porque também houve falta de energia, não só aqui nessa área da zona centro-sul de Manaus, mas também em vários pontos, como Flores, bairro Alvorada também ficou sem energia, então com certeza teve também essa extensão do problema. E a previsão era para que hoje, às 4 horas da tarde, o trânsito fosse liberado. Só que eu acho que essa situação ainda não mudou por lá não, Carlão. O trabalho era muito extenso para poder fazer a substituição ali do poste, que com certeza sofreu danos, né? Até mesmo porque uma das estruturas que segura a fiação elétrica acabou caindo em cima do carro, então o trabalho deve ser muito pesado. A gente ainda não tem atualização, mas daqui a pouquinho o André Meirelles vai trazer essas atualizações pra gente sobre o trânsito, não apenas a Maceió, mas como também em vários pontos daqui da capital. Resumindo, pra você, se você puder evitar ali a Avenida Maceió, evite. Se não tiver jeito, vai com calma, já se prepara, porque vai ser prepara ali um podcast, não tá fácil, fica ligado aqui no nosso 18 horas da Mix, curtindo aí o trânsito, porque com certeza vai ter que ter um pouco mais de paciência, Carlão. É claro, e qualquer novidade, como você já falou, quem a gente traz aqui pra você durante o programa de hoje, daqui a pouquinho André Meirelles dando as últimas do trânsito. Aí, embora começar que tem informação, tem bola rolando também hoje, nós temos trânsito daqui a pouquinho, uma sexta-feira cheia de notícia pra você, inclusive o nosso giro esportivo com novidades. Fica com a gente, mais uma edição do 18 horas no ar. 18 horas. Olha só, em grupo especial das escolas de samba de Manaus, espécie de primeira divisão do desfile de carnaval, vai sortear prêmios na apresentação deste sambódromo para atrair público ao sambódromo. A promoção bateria de prêmios inclui geladeiras, fogões, notebooks, bicicletas, smartphones, até motocicletas. Olha aí, Carlão, até eu quero participar, viu? Para concorrer, basta só você entrar ali no código bateria de prêmios nos brindes promocionais distribuídos de forma aleatória no sambódromo e cumprir as instruções. A iniciativa tem o apoio da SEC, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Olha aí, com o código, o candidato deve comparecer ao posto de troca no Bloco F, lá do Sambódromo, de 3 às 6 horas da manhã, para fazer aí o cadastro pessoal e assinar o termo de responsabilidade, ok? Infelizmente, nos últimos anos, o público no desfile das escolas caiu a cada ano, né? Tem diminuído o público das escolas de samba em Manaus e em 2024 mudaram a data para o sábado magro de carnaval. Carlão, a gente também teve a pandemia durante esse período, então com certeza pode ter algum tipo de relação. As escolas de samba do grupo especial desfilam na Passarela do Samba neste sábado, Carlão. Você vai por lá, Carlão? Sábado eu tô lá, cara. Sábado eu acho legal, interessante. Olha aí, Carlão. Cara, vamos participar porque é interessante. É bonito. A Escola de Samba em Manaus tem um nível muito bom, uma apresentação bacana. Vale a pena realmente você conferir no carnaval as escolas de samba aqui de Manaus. Com certeza. E nesse sábado a ordem vai ser definida do sorteio. Então, além de verificar, de você contemplar ali todas as apresentações, também vai ter chances de conseguir ganhar esses prêmios maravilhosos. Então, a gente já falou aqui sobre essa apresentação. E é claro, ali você não pode esquecer o compromisso ali de ver a sua, né, justamente a comissão, né, Carlão? Todo mundo tem uma torcida, tem ali uma bateria que gosta de visualizar, que gosta de contemplar todos os anos, né, Carlão?
Olha só, 6h13, você no melhor mix de Manaus. E ainda falando em carnaval, a gente segue falando de carnaval. O carnaval de 2025 promete movimentar mais de 32 mil passageiros aqui no Amazonas que vão pegar a estrada para viajar pelos rios entre os municípios. Para garantir a segurança dessa galera, a Serpan lançou hoje a Operação Viagem Segura Carnaval na Floresta, que segue até o dia 5 de março, fiscalizando transportes rodoviários e também transportes hidroviários. A gente vai ouvir agora os detalhes com a repórter Vanessa Lima. Carnaval é sinônimo de festa, não é mesmo? Festas e aumento no fluxo de transportes em geral. A Arcepan, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, espera que mais de 32 mil pessoas irão viajar durante o Carnaval. E para garantir que todos cheguem ao destino com segurança, a fiscalização será reforçada. As equipes da Arcepan vão estar em pontos estratégicos, verificando se os veículos e embarcações estão regularizados e seguros. E se você estiver pensando em viajar, fique atento. Mais de 1.350 abordagens serão feitas durante o período carnavalesco. É importante comentar que o tráfego rodoviário deve aumentar nos dias de saída, sexta e sábado, e retorno, terça e quarta-feira. E as rodovias que devem ter mais fluxo de veículos são a BR-174, que liga Manaus a Presidente Figueiredo e Boa Vista, e a M070, que conecta Manaus a Manacapuru e Novo Airão. Essas rotas são populares entre os foliões que buscam cachoeiras, balneários e praias de rio. O modal hidroviário também vai estar muito movimentado. Os destinos mais procurados vão ser Careiro da Várzea, Parintins e Tefé. Com tanta gente viajando de barco, é fundamental tomar cuidado para evitar problemas. Comprar passagens com antecedência e não viajar em barcos clandestinos são dicas importantes para os navegantes. E, claro, sempre usar o colete salva-vidas. Para quem vai viajar de avião, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes também vai estar bastante movimentado. E segundo a Infraero, o número de passageiros deve aumentar em até 15%. Entre os destinos mais procurados estão Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza. Lembre-se de que a organização é fundamental para uma viagem tranquila. Dúvidas ou denúncias, você pode entrar em contato com a ouvidoria da Arcepan, que funcionará 24 horas pelo WhatsApp 929-2020-1117. Também haverá atendimento pelo telefone 0800 280 8585, das 8 da manhã às 2 da tarde, de segunda a sexta-feira. Então não se esqueça de verificar se o seu transporte está em ordem e, é claro, aproveitar o máximo do Carnaval. Volto com vocês no estúdio. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h16, você no melhor pro Mix do Brasil. Olha só, em discutir e investir em segurança pública nunca é demais, com certeza. E o prefeito de Manaus, Davi Almeida, entregou para a segurança pública municipal 50 potes de armas e armamentos aos novos guardas municipais. A cerimônia de entrega ocorreu no Mirante Lúcio Almeida, no centro, e quem acompanhou e tem mais detalhes, acompanhou tudo, inclusive, foi o repórter André Meirelles, não é isso, Kennedson? O André tava lá. O André tava acompanhando tudo, né, André? Muito boa noite pra você, meu amigo. André, além das armas, a corporação também conta ali com uma frota ampliada e também treinamentos de alto nível, é isso mesmo? Conta pra gente. Tudo isso, Kennedson, Carlão, para reforçar a segurança aqui da capital de Manaus. Muito boa noite pra vocês, boa noite a você que nos acompanha nesse momento aqui na 100.7 FM, no YouTube. Olha, essa entrega, ela aconteceu depois da autorização do porte funcional de arma pela Polícia Federal, em um processo que segue os trâmites administrativos necessários para essa emissão. Vão ser 226 documentos de porte de arma liberados no total, com mais de 50 sendo liberados na próxima segunda-feira, já agora, logo que se inicia o mês, no dia 1º. E aí, mais 126 vai ser entregue no dia 5 de março. A gente tem a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que ele enfatizou que nessa gestão, com a entrega desses 50 portes de arma, o efetivo ele dobrou, o efetivo de guardas armados aqui em Manaus. E além dos 226 portes que vão ser liberados para os novos guardas, a prefeitura ela pleiteia mais 150 junto aí à Polícia Federal. Vamos ouvir o prefeito Davi Almeida.
nós praticamente dobramos o nosso efetivo. Nós tínhamos guardas armados 48, com hoje mais 50. Então a gente já dobrou o nosso efetivo e assim a gente vai continuar. Serão uns 50, seremos 400 até o final do ano armados, né? Nós temos 226 mais 120 e vamos tentar colocar mais alguns que estejam para que a gente possa ter efetivo de 400 guardas armados. Lembrando que o efetivo da Guarda Municipal já chega a mais de 800, porque nós temos os RDAs que não podem receber os armamentos. Eles vão continuar com a guarda patrimonial, vão continuar nos prédios da Prefeitura e serão reforçados também com a Guarda Municipal Armada. 18 horas. Olha, ainda o prefeito estava falando, o prefeito que estava acompanhado ali pelo secretário Alberto Siqueira, que é o titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. Vamos falar aqui novamente, ainda na solenidade, quando o prefeito estava acompanhado do secretário Alberto de Siqueira, que é o titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, a SENSEG, o prefeito ele informou que vai aumentar o ticket alimentação dos guardas, nivelar a produtividade dos servidores em regime de direito administrativo e atuar na aprovação do plano de cargas, carreiras e remuneração e demais benefícios. Vamos acompanhar esse trecho. Mais as vantagens, mais a hora extra, eles vão ter uma remuneração de aproximadamente R$5.000 inicial. Após a aprovação do PCCR, nós queremos melhorar o salário de todos eles. 18 horas. Então a gente conferiu a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Olha, os novos agentes da Guarda Municipal, eles receberam pistolas Taurus, a TS9 de calibre 9mm, que é um armamento moderno, seguro e eficiente que vai contribuir aí para o aprimoramento da atuação nas ruas. E com esse porte e armamento em mãos, esses novos guardas municipais eles vão começar a atuar imediatamente já ali armados, assumindo então a missão de patrulhamento exclusivo no centro da cidade. Isso tudo, claro, para reforçar a segurança e a presença da Guarda Municipal aqui da região. E quem falou mais sobre isso foi o secretário da SENSEG, o Alberto de Siqueira. 50 guardas municipais que estão somando a corporação já vão para a rua hoje trabalhar, inclusive eles vão para o centro da cidade compor o plantão do centro. Estamos aumentando o efetivo em áreas que precisam realmente, né? O centro é uma demanda de segurança que precisa, então o prefeito pediu que nós tivéssemos uma atenção no centro. 18 horas. Tá, então o secretário da SENSEG, o Alberto de Siqueira, e durante também a cerimônia de entrega dos portes de armas, o prefeito ele também reforçou mais uma informação, que vai ser construído um novo quartel da Guarda Municipal de Manaus, ali no Parque Lagoa do Japim, na zona sul de Manaus. E aí, né, Carlão, Kennedy, isso vai acabar reforçando ainda mais a segurança aqui na capital amazonense. Essa segurança é de extrema necessidade e urgência, né? Porque ali o centro realmente fica perigoso ali. Então, reforçando é melhor ainda. 6h21, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora são 6h21. Vamos falar de política local. Vamos trazer aí os bastidores da política amazonense até você. E com ela, Cíntia Blink, que já está aqui conosco em nossos estúdios. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Carlão. Boa noite, Kennedy. Boa noite para você que está com a gente na 100.7. Legal, Cíntia. Olha só, a Prefeitura de Manaus quer judicializar a cobrança de repasse do governo estadual para a saúde, enquanto o Estado alega já ter pago mais do que o acordo e cobra transparência. Os repasses estão realmente atrasados ou há falta de prestação realmente de contas? E como isso, Cíntia Blink, afeta quem depende, né, da saúde pública, no caso nós? São muitas questões, né, Carlão? São várias perguntas em uma. Hoje foi para acabar. Vambora. Olha só. Então, desde ontem a gente fala sobre essa cobrança que o prefeito Davi Almeida faz sobre o repasse que tem que ser feito. Aliás, Davi veio a público, né? E usou ali um momento que ele tinha em uma agenda da prefeitura para justamente cobrar isso. E ele cobra para investir no SAMU e para investir em medicamentos. Ele cobra 250 milhões. Ele fala que tá faltando aí no repasse do governo para a Prefeitura de Manaus. A resposta do governador Wilson Lima apareceu hoje. Segundo ele, foram enviados aí, transferidos, né, do governo do estado do Amazonas para o município de Manaus, 592 milhões, dinheiro aí superior ao que foi solicitado.
E aí ele fala que cadê a transparência? Onde é que esse dinheiro foi aplicado na saúde? Enquanto esses dois estão brigando, né? Como bem você falou, um falando cadê o dinheiro, o outro falando onde é que colocou o que eu já te dei. Cadê o troco? Eles se encontram no voo pro Panamá, onde depois, hoje, nessa manhã, eles se encontram em um voo pro Panamá, onde depois segue um trecho ali para Orlando, o Wilson Lima, Davi vai para Aruba. E no fim, o cidadão que está precisando aí ser atendido pela saúde pública municipal segue com falta de medicamentos, segue com falta de oportunidade de ficar ali, tem uma fila de espera, né? Não é imediatamente atendido. Então, para onde foi o dinheiro também é uma coisa que a gente quer saber, e por que o dinheiro que tem que chegar ainda não chegou. E tudo isso, na verdade, precisa ser respondido para o cidadão, porque tanto o Wilson Lima quanto o Davi Almeida ficam nessa briga para todo mundo ver, mas no final cada um tá muito bem. E cadê isso funcionando de verdade? Agora, Blink, há rumores ali que inclusive o ex-deputado Marcelo Ramos, ele ali pode assumir a Secretaria de Relações Internacionais. Como é que chegaram nesse nome, Blink, no nome dele? E também tem alguém que não gostou dessa ideia, Blink? Teve. Marcelo Ramos, ele não é mais deputado, né? Ele é ex-deputado federal, como você falou aí, e ele é ex-presidente da Câmara dos Deputados. Então ele teve uma carreira curta, não sei se ele retorna, mas o que nós acompanhamos até agora, ele teve um mandato na Câmara de Deputados, conseguiu um feito sim, que foi chegar à vice-presidência, porque, lembrando, né, nós da bancada do Amazonas somos 8 apenas. Isso tem perspectiva, tem expectativa de que vai crescer para 10, mas por enquanto são 8 do Amazonas. Não é exatamente fácil o que o Marcelo fez de conseguir chegar à vice-presidência, conseguir ter a relevância que ele teve. Sim. Então, ele é alguém que prova que consegue ter um trânsito muito bom entre o centrão e entre a direita. É isso que favorece o nome de Marcelo Ramos para chegar aí a esse cargo. Isso é o que se argumenta. Agora, há sim resistência, há quem prefira que ele não seja esse nome, né? O José Guimarães, do PT do Ceará. Ele é mais tradicional dentro ali do PT. E vamos lembrar, porque em outros tempos, há poucos anos, o Marcelo Ramos era do PL, tá? PL de Bolsonaro. Então, se desentenderam e ele saiu. Ele foi anti-Bolsonaro, inclusive. Ele foi anti-Bolsonaro, mas ele tinha um bom trânsito dentro do centrão e da direita, como tem até hoje. Marcelo até hoje frequenta Brasília. Quando há votações sobre Zona Franca de Manaus, ele está lá e está dentro do plenário, o que não é fácil. É uma casa fechada, assim. Nesse ponto, ela é organizada. Realmente, você precisa ser um parlamentar para estar ali. Mas Marcelo consegue ter o prestígio de frequentar esse ambiente sem qualquer prejuízo, sem ser barrado por ninguém. Só que, de qualquer maneira, para o José Guimarães, que é do PT do Ceará, ele entende que não deve ser o Marcelo Ramos porque ele é mais tradicional e o Marcelo não é tão entendido por ele, né, como alguém tão de esquerda assim. Agora, é importante só dizer que é a Secretaria de Relações Institucionais. Isso. Retificando aí. Relações institucionais do governo. Exato. É isso. E é o Marcelo Ramos o cara que está sendo indicado. Exatamente. Bacana. Blink, e por que um procurador de contas do estado do Amazonas vai precisar devolver 4,5 milhões de reais aos cofres públicos do estado? Por quê? O que houve? Quem é? Pois é o Carlos... Só um momento. Sim. Acaba de acontecer uma situação, por isso eu acabei me distraindo com ela. Posso adiantar esse outro assunto? Sim, claro, Blink, vamos lá. Então vamos embora, porque informação quente, nosso, então. É só nosso. O juiz Roger Almeida, voltando àquele caso Eletrobras, lembra? Sim, lembro. O Carlos Almeida, ele atuou em Presidente Figueiredo antes do Jean Pimentel. Jean Pimentel, juiz, que foi afastado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, com uma canetada ali do ministro Mauro Campbell, afastou tanto Jean Pimentel quanto Elci Simões, que é desembargador. Isso aconteceu sexta-feira passada. Não sei o que Campbell tem com as sextas-feiras dos jornalistas, mas dessa vez ele fez um pouco mais cedo, né? Enquanto a gente está aqui na coluna. E temos aí, então, o afastamento
julgamento de Roger Almeida. Ele atuou no caso Eletrobras antes do Jean. Só para quem está por fora aí do caso Eletrobras. Bruno Tomé falou que a Eletrobras deve a ele 150 milhões, não é esse valor redondo, mas é quase isso, por títulos de crédito. E aí ele tenta provar na justiça que a Eletrobras deve fazer esse pagamento. O Jean Pimentel, antes do Jean, foi o Roger Almeida quem liberou disse que ok, que estava devendo mesmo, que tinha que ser pago. Jean Pimentel também, exato. Jean Pimentel também disse que liberava. O Elci, num primeiro momento, fala não libera. Depois ele fala para liberar sim. O caso vai então para o Superior Tribunal de Justiça e lá manda devolver esse dinheiro que foi pago pela Eletrobras para o Bruno, mas não só para o Bruno, para mais 10 pessoas, para mais 9 pessoas, 10 com ele. E então houve hoje, agora, um desdobramento disso, que o juiz Roger Almeida foi afastado e acaba de chegar aí pra gente essa situação. Acho que essa história da Eletrobras, ela vai mais fundo, viu? Ela vai mais longe e a gente vai seguir acompanhando. Beleza. Agora, Blink, só pra gente continuar falando desse assunto rapidinho, isso daí sem dúvida mostra o quanto as autoridades também, as pessoas que estão na frente ali do judiciário, elas também podem ser investigadas e a gente tá vendo que isso tá acontecendo. O Mauro Campbell tá investigando essa história desde o começo, por exemplo, como você acabou de mencionar, esse juiz, ele é desembargador, o juiz Blink? Você tá falando do Elci? Isso. Nós temos um desembargador que é o Elci Simões e 2 juízes, o juiz Jean Pimentel e o juiz Roger Almeida, que agora é afastado. O Elci e o Jean foram afastados na sexta-feira passada. Então a gente consegue ver que essa investigação ela tá sendo por toda a extensão. Então quem acompanhou esse caso, seja ele no início do processo ou no final, quando foi feito o pagamento, também está sendo investigado, né, Blink? Exatamente. E é, sem dúvida, um recado de Campbell, né? Apesar dele não ter dito isso, mas ele fala isso em cada decisão, de que, olha só, estamos de olho, viu? Desembargadores, juízes, a gente tá resolvendo a situação aqui. Então, enfim, tomem cuidado com o grande poder e grande responsabilidade que os senhores têm, porque nós aqui estamos vendo o que todos estão fazendo. Estamos de olho. Exatamente. É contigo, Ken? Vamos lá, então. Blink, a gente vai voltar para aquela lá que você pediu para pular por causa dessa bomba que surgiu agora. Vambora. Olha só, e por que o procurador de contas do estado do Amazonas vai precisar devolver 4,5 milhões de reais aos cofres públicos do estado? Blink, conta pra gente. Então, a juíza Etelvina Lobo Braga, ela determinou que o procurador Carlos Alberto de Souza Almeida, do Ministério Público de Contas, devolva 4,5 milhões. Esse valor é sobre uma indenização paga a ele pelo TCE em outubro de 2018 e outubro de 2019. E ele deve ser acrescido com juros, correção monetária e toda a quantia, então, vai dar 7 milhões de reais. Bom dinheiro. É um dinheiro. A gente está falando de 150 milhões lá do caso Eletrobras, mas 7 milhões, se me cobrarem, eu tenho um troço. Mas você tem, né, Blink? Você só vai... Eu tenho, assim, eu tenho que atrair, né? Não posso falar assim, não. Eu aprendi várias coisas. Eu sei, a lei do retorno. Exatamente. Carlos Almeida, então, ele alegou que ele tinha direito a essa indenização, sim, porque a nomeação para o cargo de procurador de contas foi feita tardiamente, depois de um longo processo judicial. Então, na ocasião, o juiz Francisco Assis ordenou a tal da nomeação dele. Aí, no cargo, ele requereu que o TCE desse para ele esse direito. Sim. E agora o Tribunal de Contas entende que ele não tinha direito a receber esse valor. É uma questão mais administrativa, mas que leva, né, um valor bastante alto, por isso eu acho que chama a atenção e por isso eu quis trazer aqui pra gente um pouco desse caso. Hey, Blink, nós estamos com um prefeito novo hoje na cidade, né? Como foi o primeiro dia, né, do vice-presidente da Câmara de Manaus, vereador Jander Lobato, como prefeito? Novíssimo, viu? Estreante total. Estamos em período de carnaval, né? Sexta-feira, hoje começa. E aí nós temos o prefeito Davi Almeida foi para Aruba. Renato Júnior, que é o vice na linha sucessória, ele quem deveria assumir, mas também não está em Manaus. E aí nós temos o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis, que também não está em Manaus. E aí a coisa cai para o vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus, como você falou, Jander Lobato. Ele tá felicíssimo.
em assumir o cargo. Ele ficou até emocionado com isso. Imagino. A gente fica preocupado de ele também desistir, passar para outra pessoa e nessa ser um de nós o prefeito e a gente nem sabe. Pode ser, a gente está na linha sucessória, né? A gente está na linha sucessória ali. Qualquer um de nós pode ser, se todo mundo ficar desistindo dessa maneira. Mas vai chegar na Mas gente. o Jander foi então acompanhar, né, a obra que está acontecendo na Maceió. Ele disse que está cumprindo tanto o mandado de prefeito, né, de Manaus, mas ele também é vereador. Sim. Então ele também está cumprindo a agenda como vereador, disse que esteve na Alvorada, no bairro da Alvorada, como vereador, que foi solicitada a presença dele ali, e depois ele estava na Maceió. Ele acompanhou bastante, quando eu cheguei ele já estava. Avenida Maceió. Imagina até que ele tenha sofrido um frio na barriga também, ele da Maceió em Blink. Ainda há pouco a gente falou sobre aquele acidente. Exato. Eu tava lá presente e ele quem me apontou pro acidente, que eu não tinha visto. E aí eu falo, nossa, o trabalho era vistoriar a obra, ver se estava tudo bem. E de repente um acidente que poderia ser fatal. Gente, foi por muito pouco que aquele poste não atingiu o motorista daquele carro. Ele realmente renasceu hoje. Eu fiquei muito impressionada e ele estava muito calmo, também me deixou muito impressionada. Eu acho que ele não entendeu o que aconteceu. Ele deu uma sonora aqui de boa. Foi pra mim. Mesmo, E aí, por isso que eu digo, o que é isso? O que aconteceu? Acho que não tinha caído a ficha ainda. Não é possível que tivesse. Mas é isso, trago mais informação pra você segunda-feira. Valeu. 6h34, você é no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, se liga nessa novidade. Mais de 60 mil imóveis em Manaus vão ficar livres do IPTU em 2025 e a prefeitura ampliou as isenções, incluindo quem está no CAD único e também no Minha Casa Minha Vida. E tem desconto, Carlão, para quem pagar à vista de até 15%, desconto é sempre bem-vindo, né? Quem preferir pagar ali parcelado para poder dividir em até 10 vezes, vai poder fazer esse procedimento tranquilo, com a primeira parcela vencendo apenas no dia 31 de março. A gente vai ouvir essa informação que ela é muito boa, muito interessante, agora com o André Meirelles. André, conta pra gente como é que o contribuinte pode fazer esses pagamentos, como é que ele já pode solicitar esse desconto, essa isenção. Conta pra gente um pouquinho. Boa noite mais uma vez. Olha, pode ser feito aí pelo atendimento virtual no site da CEMEF ou atendimento presencial, que é exclusivamente por agendamento, né? Para agendar, você pode fazer isso no site do Manaus Atende, da CEMEF, da Prefeitura de Manaus, ou pode ligar. O número é o 156. Esse número que você pode ligar se preferir ir também fazer esse exclusivamente por agendamento pessoalmente ali, presencialmente no local. Se tiver também algum problema, alguma pendência, você já resolve lá, porque para ter direito aí, a gente vai falar agora, inclusive, como que você consegue ter o direito aí a essa isenção do IPTU. Mas aí também, se tiver alguma coisa pendente, é bom você logo ir resolver essa situação para que você tenha direito a essa isenção. Agora, quem são as pessoas que têm direito aí? O contribuinte que não, para ter direito, ele não pode possuir aí outra propriedade, o valor que tem ali do imóvel, na verdade, não pode ultrapassar a 1.000 UFMs. Então a gente conversou para entender melhor toda essa situação, a gente conversou com a economista Michele Aracati, que ela explica mais essa situação. Vamos acompanhar. A Prefeitura Municipal de Manaus ampliou a isenção do IPTU, o que vai beneficiar mais ou menos 60 mil imóveis. Para ter direito a essa isenção, o imóvel ele deve ser residencial, o contribuinte não deve ter outra propriedade no seu nome e o valor do imóvel ele tem que ser referente a 1.000 UFMs, o que seria em torno de 145.370, isso o valor correspondente a 2025. O impacto dessa isenção é representativo para o município, porque nós vamos ter aí a possibilidade de ter renda que vai beneficiar outros setores. 18 horas. Tá, então, Kennedson Carlão, a gente conferiu a fala da economista Michele Aracati. Olha, outra iniciativa importante foi a edição de um decreto que concede isenção do IPTU por mais 5 anos a contribuintes inscritos no CAD único e os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Agora vamos falar sobre como funcionam as parcelas. O decreto que regulamenta o lançamento e o recolhimento do IPTU para o exercício neste ano de 2025, ele prevê descontos de até 15% para os contribuintes
contribuintes que optarem pelo pagamento do IPTU, aquele de cota única. E os descontos variam de acordo com o tipo de imóvel. É 10% para imóveis não edificados, residenciais ou mistos, 15% para imóveis não residenciais. Contribuintes de imóveis não residenciais que optarem pelo parcelamento também vão ter direito a um desconto de 5%. E agora o IPTU de 2025 ele vai poder ser pago em cota única ou em até 10 parcelas mensais e também sucessivas. E essa cota única ou primeira parcela vai se dar no dia 31 de março. Esse valor mínimo de cada parcela é de 0,5 unidade fiscal do município, a UFM. Agora, sobre o IPTU digital, além dos descontos para o pagamento em cota única, o contribuinte ainda pode garantir um desconto extra de 2% sobre o lançamento aderindo ao IPTU digital. Quem fala isso pra gente é o secretário da Receita da CEMEF, Armínio Pontes. É isso, a cota única dá 10% de desconto, né, para quem paga no dia, e o contribuinte que fizer a opção pelo carnê digital já vai receber 2% de desconto para o IPTU de 2025, tá? Mas quando ele faz a opção, ele não faz só para 2025, ele vai fazer para todos os anos. Mas para quem fizer até 30 de março, já vai poder usufruir desse benefício para o IPTU de 2025. A gente espera reduzir em 80% a emissão de carnês e os contribuintes migrem todos para o aplicativo do celular, que gera uma facilidade fantástica, tem benefício e dá desconto extra de 2% ao contribuinte, né? 18 horas. Então a gente conferiu a fala do secretário da Receita da CEMEF, Armínio Pontes, e com essa inovação os contribuintes eles vão poder acessar os dados tributários a qualquer momento, consultar valores, emitir comprovantes de pagamento e quitar o imposto diretamente por esse aplicativo. Agora Manaus atende, que facilitou aí a vida de quem, legal, né, todo ano mesmo tem essa situação do IPTU, né, Carlão? Kennedy. Beleza, André Meirelles, por mais essas informações. Agora são 6 horas e 40 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E nós vamos conferir previsão do tempo, em tempo e temperatura para esse fim de semana, sábado e domingo de carnaval. E é com ela, tempo e temperatura, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Sexta-feira magra de carnaval, ensolarada e animada na capital amazonense. E para quem já começa a curtir as festividades a partir de hoje, a noite pode ficar nublada, mas não temos previsão de chuva forte. E para este fim de semana, segundo o site Clima Tempo, teremos um sábado de sol, com altas temperaturas, e para quem vai curtir os blocos de rua, uma boa ideia é sempre usar o protetor solar. Embora o clima esteja quente, algumas nuvens podem aparecer no céu pela parte da tarde, se estendendo até a noite, e algumas chuvas fracas também podem ocorrer. A temperatura para este sábado fica entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar varia entre mínima de 70 e máxima de 100%. Já o domingo promete começar nublado e a probabilidade de chuva durante o dia todo é alta, com 78% de chance de chuvas para encerrar o fim de semana. A temperatura para este domingo ficará entre mínima de 25 e máxima de 29 graus. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h41 e Rio Negro continua subindo em ritmo intenso. Olha só, de ontem para hoje o nível do rio subiu mais 12 centímetros, elevando a cota das águas no Porto de Manaus para 23 metros e 91 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Vamos às atualizações do caso do motorista de aplicativo assassinado depois de ter sido abordado por criminosos em fuga depois de um assalto no bairro Alvorada. Lembra? Nós até falamos sobre esse assunto ontem, não é, Kennedy? É exatamente isso, Carlão. É que o suspeito de envolvimento na morte do motorista foi preso horas depois do crime. Quem traz pra gente os detalhes é o André Meirelles. Boa noite, André, novamente. Muito boa noite mais uma vez. Olha, a gente tem aí as investigações da Polícia Civil que apontam que 5 suspeitos estão envolvidos nesse crime, sendo que 2 já foram identificados. O Matheus Correia da Silva, ele foi preso em flagrante, e o carro da vítima, assim como uma motocicleta utilizada pelos criminosos, também foram materiais recuperados. O Matheus aí que foi preso, ele possui 3 passagens pela polícia por roubos a joalherias e comércios, e na casa dele foram encontrados aí objetos roubados das joalherias, roupas usadas nesse crime, também essa motocicleta, né? Inclusive até o delegado geral, Bruno Fraga, ele inclusive expressou os sentimentos à família ali da vítima, do latrocínio, e destacou também que essas diligências aconteceram imediatamente depois desse crime.
crime. Foi o que aconteceu. Assim que aconteceu esse crime, horas depois foi identificado aí pelo menos esses 2 suspeitos. Um deles foi preso, o outro segue sendo procurado. A polícia continua aí para as investigações, e a gente tem também a fala aqui de um dos amigos da vítima que fala aí sobre essa situação. Em primeiro momento foi feita aí então essa informação de que ele teria sido então ali, teria se recusado, né, a sair do tinha carro. Reagido, né, André Meirelles? Tinha reagido ao assalto. Então a gente buscou essas informações com um dos amigos dessa vítima, né, que é o Hudsen, é isso, né? Hudsen, ele que é vendedor, amigo da vítima, falou com a nossa equipe e deixou ali a declaração dele de que não houve ali reação e que ele poderia até mesmo sair do carro se ele não tivesse com um problema. Segundo um amigo da vítima, ele tinha um problema, né, Kennedy? Ele não exatamente, André, ele estava com a perna quebrada, né, André? Você tinha me falado ainda há pouco sobre isso, ele estava com a perna quebrada, e aí na hora que o assalto aconteceu, ele não conseguia sair. Imagina a situação, se ele normalmente, ele já não conseguia sair, né, André, do carro por conta da perna quebrada, e imagine numa situação de assalto, imagino que ele tenha ficado desesperado na hora. Vamos acompanhar essa fala. O carro que foi pego, dos assaltantes, não era do Rodrigo, era do nosso amigo Smith, que vem recuperar o carro hoje aqui na delegacia. Não era do Rodrigo. Ele ia entregar porque o carro tinha rastreação, entendeu essas coisas. Ele ia rastrear o carro, a polícia ia atrás do carro de qualquer jeito. Sim. Então o problema era a perna dele que era quebrada, a dificuldade de sair do carro. O Rodrigo é um cara tranquilo, até o celular dele que já foi assaltado, pediram o celular dele, ele deu o celular, depois o cara mesmo trouxe o celular de volta. Entendeu? Que o cara viu que era haitiano, ele foi lá e deu pro outro cara e o cara entregou lá no bar haitiano pra ele, entendeu? Praticamente a gente não tem problema com ninguém aqui. A gente não busca briga, a gente é mais do paz, entendeu? 18 horas. Tá, então a fala é Hudsen Mirtil, né, que é amigo aí da vítima, falando aí que não houve nenhuma reação por parte dessa vítima, que ele entregaria o carro, só que por problemas aí, né, que ele acabou quebrando a perna, não tinha aí a situação de se locomover, estava se recuperando e não conseguiria então sair ali. Então, segundo o amigo dele, não houve essa reação do assalto ali. As autoridades, elas continuam as investigações para identificar e prender os demais envolvidos, né? A delegacia, inclusive responsável por esse tipo de crime, está empenhada em esclarecer o caso e garantir a segurança também à população. Beleza, André, 6h45, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Ken. O Amazonas, Carlão, registrou 10 casos de metapneumovírus em 2025. Metapneumovírus. Olha só, de acordo com o informe epidemiológico divulgado nesta semana pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, a gente tem esses casos já registrados. Uma das pessoas contaminadas esteve recentemente na China, país que passa por um surto do vírus, Carlão. Olha só, o vírus foi descoberto em 2001 na Holanda, inclusive. Teve seu primeiro registro no Brasil em 2004. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o metapneumovírus humano é um agente infeccioso comum que afeta crianças e idosos, mas que pode causar doenças respiratórias em pessoas de todas as idades. Agora, o pior dessa situação, Carlão, é que não há vacina ou medicamento específico contra a doença, e o tratamento é focado principalmente no alívio dos sintomas, como tosse, febre, congestão nasal, falta de ar. Os casos graves podem ali progredir para bronquite ou até mesmo pneumonia. Uma pessoa pode ser infectada várias vezes ao longo da vida, Carlão. Olha, para se prevenir, pessoal, as síndromes respiratórias, é fundamental vocês adotarem medidas simples, como a higienização frequente das mãos, aquele padrão. A prática da etiqueta respiratórias, abrir aí a boca e nariz ao tossir ou respirar e evitar aí as aglomerações. Agora, 6h46. 18 horas. E a Justiça do Trabalho no Amazonas prioriza acordos trabalhistas para mulheres no mês de março agora, hein? Carlão, é o projeto Elas em Pauta, criado no ano passado e que pretende resolver o maior número de processos possíveis através de acordos. A gente vai ouvir agora os detalhes com a repórter Odinera Araújo. Em março, mês da mulher, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região vai dar prioridade para resolver processos trabalhistas de mulheres por meio de acordos. O projeto Elas em Pauta vai acontecer entre os dias 10 e 14 de março nos centros judiciários de solução de conflitos em Manaus e em Boa Vista, Roraima. Nesse período, as mulheres com processos na Justiça do Trabalho podem pedir para participar do projeto entrando em contato
acordo com o Centro Judiciário. O objetivo do projeto é dar mais atenção às demandas das mulheres na Justiça do Trabalho e facilitar a solução dos conflitos, segundo a desembargadora Ruth Barbosa Sampaio, coordenadora do Núcleo de Métodos Consensuais de Disputas no PEMEC. O número de processos será aproximadamente de 180 a 250 processos. Se você não estiver já na pauta, não se preocupe. Você pode comparecer, ir até a nossa página e se inscrever para conciliar. O Sejusc é o local para pacificação dos litígios. Este é o objetivo maior de nossa justiça social: finalizar as pendências da forma mais célere possível e de forma pacífica. E você, mulher, merece toda a nossa atenção nessa semana feita exclusivamente para vocês. Para participar dos acordos trabalhistas, as mulheres com processos no TRT 11 podem entrar em contato pelo telefone 92-3627-2119 ou procurar o Fórum Trabalhista na Rua Ferreira Pena, no centro. O projeto Elas em Pauta foi criado em 2024 com a realização de 29 acordos e o pagamento de mais de R$968 mil em créditos trabalhistas. Somente a Justiça Trabalhista de Manaus, no ano passado, resolveu processos que liberaram R$919 mil. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, 6h49, carnaval é sinônimo de festa e celebração para muitas mulheres. Também se torna um período de medo e vulnerabilidade. Realmente não é fácil. O aumento dos casos de assédio durante a folia reflete um problema que precisa realmente de ações, hein, Ken? É isso mesmo, Carlão, e por isso as festas carnavalescas serão alvos de ações de conscientização e também combate à violência de direitos às mulheres. A repórter Vanessa Lima explica os detalhes. Abordagens informativas e ações sociais da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e toda a rede de proteção serão realizadas durante as festas momescas, que são intensificadas a partir dessa sexta-feira magra de carnaval. Uma equipe formada por assistentes sociais, psicólogos, técnicos especializados, entre outros profissionais, atuarão em ações educativas, preventivas e na aplicação de políticas públicas para o combate às violações de direitos humanos, além da inclusão para mulheres, idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Durante os desfiles das escolas de acesso e grupo especial do Carnaval, no Sambódromo, a Sejusc estará com um ponto de acolhimento a pessoas que passarem por algum tipo de assédio. Os atendimentos acontecem na sala situada abaixo do bloco G. A secretária Jussara Pedrosa destaca a importância de ficar atento à participação de menores em eventos carnavalescos. Eles precisam obedecer os critérios estabelecidos pela lei. Muito importante reforçar a portaria do juizado, onde menores de 12 anos não poderão participar, a não ser com aquela autorização prévia do juizado de quem vai desfilar. De 12 a 15 anos poderão participar, desde que acompanhado do responsável legal e também de um documento com foto. A partir de 16 anos poderão participar sem a necessidade de um responsável legal, porém também com a documentação com foto. É importante salientar que serão autorizados matinês, para as crianças, porém em ambiente totalmente isolado e sem bebida alcoólica, mas o ideal é sempre resguardar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Para denunciar exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes ou exploração do trabalho infantil, a população pode ligar para o Disque Direitos Humanos, que é o número 100. Vanessa Lima, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Hoje é sexta-feira, Carlão, e é dia de conferir a nossa agenda cultural para o final de semana. Tem muitos bloquinhos de carnaval e quem traz os detalhes pra gente, quem reuniu todos esses eventos foi o André Meirelles. Vamos ouvi-lo. A
programação do Carnaval 2025 em Manaus já começou. Entre as festas previstas para esta temporada estão os eventos tradicionais como Galo de Manaus, Carnaval do Educandos e o Bloco do Vieiralves, além de bandas que estreiam no calendário do Folião Amazonense este ano. Nesta sexta-feira é a vez das escolas do Grupo de Acesso A iniciarem o primeiro desfile às 21 horas no Sambódromo de Manaus, sendo 50 minutos de duração para cada. A entrada é gratuita. No sábado, o Bloco do Axerito, no Espaço Via Torres, promete um carnavalzão com muito axé, pagode e samba no pé. O evento começa às 16 horas com entrada gratuita. No domingo, temos o Bloco do Vieiralves, no pódio da Arena da Amazônia, a partir das 16 horas com entrada franca. Também com entrada gratuita, o Bloco das Piranhas acontece há 45 anos no Sambódromo e será a partir das 16 horas. Na segunda-feira, o Bloco Manaus Meme acontece no pódio da Arena da Amazônia a partir das 16 horas com entrada gratuita para a pista. Na terça-feira de Carnaval, temos o Bloco do P10, no Espaço Via Torres. E para agitar ainda mais os foliões, o tradicional Galo de Manaus vai acontecer no Sambódromo a partir das 16 horas com entrada gratuita. Agora é só escolher o bloquinho e curtir o Carnaval Manauara. Você está ouvindo 18 horas. Ora, 6 horas e 54 minutos. Atenção, entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky coloca em risco o apoio americano à Ucrânia e pode mudar os rumos da guerra durante uma reunião na Casa Branca. Os líderes trocaram acusações e Trump chegou a chamar Zelensky de ditador. O republicano criticou a resistência ucraniana em negociar com a Rússia e disse que o conflito poderia ter terminado já há muito tempo. A comunidade internacional vê essa crise com preocupação. Se os Estados Unidos reduzirem o apoio militar à Ucrânia, fica muito mais vulnerável e pode ser forçada a aceitar um acordo desfavorável com Moscou. Além disso, a Europa poderá ter que assumir mais responsabilidade na defesa ucraniana. Olha, como isso afeta o Brasil? O fim do apoio ocidental pode significar uma vitória russa, fortalecendo a posição de Putin no cenário global. Isso pode impactar o comércio internacional e o preço de commodities como petróleo e grãos, refletindo diretamente na economia brasileira. O mundo agora aguarda os próximos passos. Será que os Estados Unidos vão abandonar a Ucrânia? E o Brasil, como se posiciona diante desse cenário de incertezas? 18 horas. Economia. Agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou esta sexta-feira em alta de 1,50%, cotado a R$ 5,91. 1,50% foi o aumento. O euro fechou positivo com alta de 1,13%, cotado a R$ 6,13. E o Bitcoin terminou essa tarde em alta de 1,25%, também cotado a R$ 497.758. E o Bovespa fechou em queda de menos de 1,59% aos 122.881 pontos. Mix. 18 horas. Esporte. Legal, nosso giro esportivo, vamos falar de esporte agora para você, querido ouvinte, em 100,7, começando com a CBF, que bate o martelo e divulga a tabela básica de 2025. A CBF soltou os detalhes da Série D do Brasileirão 2025 e o Amazonas vai ser 2 representantes na disputa. Manaus e Manauara entram em campo para buscar a tão sonhada vaga na Série C. É tão sonhada mesmo, Carlão. A bola começa a rolar no dia 13 de abril e o formato de disputa segue o mesmo de esquemas das últimas temporadas. São 8 grupos com 8 times cada, respeitando ali a divisão por região. Serão 14 rodadas, com jogos de ida e também jogos de volta, naquela velha conhecida fase ali de pontos corridos, Carlão. Olha só, os 4 melhores de cada grupo carimbam o passaporte para o mata-mata, que também será decidido em duelos de ida e volta até a grande final, marcada para 29 de setembro. E tem prêmios pesados em jogo. Os 4 semifinalistas garantem vaga na Série C de 2026. Na primeira fase, Manaus e Manauara estarão juntos no grupo A1, o famoso grupo do Norte, que sempre promete ali rivalidade, pegando fogo e também muita história para contar, Carlão. Olha só, Copa Verde, Amazonas dá adeus e futebol do estado fica sem representante. Isso mesmo, acabou o
sonho na Copa Verde 2025 para o futebol amazonense. Na noite desta quinta-feira, o Amazonas Futebol Clube até lutou, tentou, batalhou, mas ficou só no 0-0 com o São Raimundo de Roraima. Na Arena da Amazônia foi o jogo. O empate não foi suficiente para reverter o 2-0 sofrido no jogo de ida e o clube deu adeus assim ao torneio nas quartas de final. Carlão, e na mesma barca tá o Manaus, que caiu na quarta-feira e também deixou a competição. Agora é virar a chave e tentar focar no Brasileirão, né, Carlão? Olha só, prata da casa, estreia pelo Amazonas na Copa Verde. Tem cria do Amazonas brilhando no profissional. O lateral esquerdo, Rafael Monteiro, formado na escolinha Guerreirinhos Manaus, fez aí sua estreia com a camisa do Amazonas Futebol Clube, justamente na pedreira contra o São Raimundo de Roraima. O jovem, que chegou por empréstimo do Fluminense, entrou em campo na última quarta-feira, nas quartas ali da Copa Verde de 2025. É um talento da base ali, Carlão, ganhando espaço e também mostrando muito serviço. Olha só, Mercadão da Bola. Palmeiras anuncia Victor Roque como novo reforço. O Palmeiras abriu a carteira e trouxe um reforço de peso para a temporada 2025. O Verdão acertou a contratação do atacante Victor Roque, que estava emprestado pelo Barcelona ao Real Betis. Agora, com 20 anos, o jovem chega em definitivo ao clube paulista, assinando aí por 5 anos. Carlão, e a negociação custou algo em torno de 25,5 milhões de euros, cerca de 154 milhões de reais. Investimento bastante alto, mas a torcida alvinegra já sonha ali com o moleque decidido lá no Allianz Parque. E aí, Carlão, legal. Concorda também ou não? Também acho que sim. 6h59, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Abram alas porque o carnaval chegou. É tempo de festa, alegria e descontração para muita gente. Mas a gente sabe, também é um período marcado por excessos, principalmente no consumo de álcool, o que muitas vezes termina em violência e em acidentes fatais. Durante o carnaval, historicamente, a criminalidade cresce. Furtos, roubos e agressões aumentam, impulsionados pela aglomeração e pelo consumo exagerado de bebidas alcoólicas. E no meio da folia, infelizmente, sempre tem aqueles que saem de casa não para se divertir, mas para espalhar o caos e arrumar confusão. É nesse equilíbrio entre festa e responsabilidade que a gente precisa focar. Todo mundo merece curtir, relaxar e esquecer um pouco os problemas, mas ninguém tem o direito, veja bem, de transformar a festa do outro em pesadelo. Atenção, assédio, brigas e crimes não combinam com o carnaval e nem com Manaus. Neste fim de semana, a cidade já entra no clima com mais de 50 eventos previstos e uma expectativa de 600 mil pessoas nas ruas. A Polícia Militar estará presente, orientando e protegendo, fazendo o possível, mas segurança pública é dever do Estado e responsabilidade é de todos. Cada folião tem seu papel definido. Beber com moderação, não misturar bebida e direção, respeitar o espaço e o corpo do outro e entender que diversão só é boa quando é coletiva. E para as forças de segurança, o recado é claro: vocês estão nas ruas para servir e proteger o cidadão sem abusos e com respeito ao cidadão. Que tenhamos um carnaval alegre, seguro, responsável e consciente, porque festa boa é aquela em que todos voltam para casa bem. 18 horas. 7h01, boa noite, quem até segunda. Muito boa noite, Carlão, ótimo carnaval para todos, até segunda. Bom carnaval. Você ouviu 18 horas.